Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor, meditando a respeito do avivamento e o processo do avivamento, olhando segundo capítulo 2 de Joel e o processo da restauração. Segundo Joel, capítulo 2, nós vimos ontem, o processo de restauração ocorre por meio de uma série de passos profundamente espirituais e transformadores. Ele começa com um chamado ao arrependimento genuíno e coletivo, como nós vimos, pois Deus pede que seu povo se volte para Ele de todo o coração, com jejum, com oração, com lamento sincero. Não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação interior refletida na abertura do coração a Deus. Então, após esse arrependimento, como nós vimos ontem, Deus promete então restaurar o que foi perdido. Ele diz: restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2, 25. Essa restauração, ela inclui tanto bênçãos espirituais quanto provisões materiais. O povo aqui, ele é encorajado a alegrar-se, pois o Senhor removeu a sua reprovação e trouxe então a abundância. Além disso, Joel 2 inclui uma promessa também extraordinária, que é o derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas, independente de idade, gênero ou posição social. Essa é uma marca da restauração plena, simbolizando então um novo relacionamento entre Deus e seu povo. Então, resumindo, esse processo ele envolve o arrependimento verdadeiro, certo? Quando um coração se volta para Deus, quando a aceitação do perdão e da restauração divina, então há uma renovação espiritual, incluindo o derramamento do Espírito Santo. Explorando um pouco mais esse tema sobre restauração e restituição, que nós podemos ver aqui nesse texto do livro de Joel, quanto em todas as outras partes da Bíblia, esses conceitos eles refletem o caráter de Deus como um Pai amoroso, que não apenas ele restaura aquilo que foi perdido, mas muitas vezes também abençoa em abundância além daquilo que imaginamos. Então, essa restauração, ela implica em trazer de volta aquilo que foi perdido ou foi destruído, renovando tanto as circunstâncias externas quanto o coração interior de uma pessoa. Do contexto do Joel 2, nós vemos que Deus promete restaurar os anos consumidos pelos gafanhotos, que simbolizavam então a destruição e a perda. Isso não se refere apenas à colheita ou bens materiais, mas principalmente a restauração da esperança e da conexão com Deus. A restauração, ela está ligada ao arrependimento, como a gente já falou, né? Quando nós nos voltamos para Deus com um coração sincero, com integridade, inteireza de coração, Ele responde a esse nosso gesto com graça em abundância. A restauração de Deus é tão espiritual quanto prática. Ele cura os corações quebrantados, restaura relacionamentos, ele traz alegria onde houve tristeza e transforma situações antes impossíveis. A ressignificação dessa restituição. Então, a restituição ela vai além de simplesmente devolver o que foi tirado. A ideia bíblica frequentemente envolve dar algo ainda melhor ou em dobro pelo aquilo que foi perdido. Isso demonstra a generosidade de Deus. A exemplo de Jó. Após as perdas extremas de Jó, Deus lhe restitui o dobro de tudo o que ele havia perdido. Nós vimos isso lá em Jó 42, versículo 10. A exemplo também de Joel. Deus não apenas promete trazer de volta as colheitas, ele assegura uma abundância maior de bênçãos, incluindo chuvas, sinal de fertilidade e prosperidade, e também a remoção da vergonha. Restauração e restituição hoje. Vamos pensar sobre isso.
Como esses conceitos eles podem se aplicar à vida moderna, né, hoje? Então, primeiro, ela pode ser espiritual. Deus restaura a paz, a alegria e propósito quando nós nos voltamos a Ele de todo o coração. Também a restituição pode acontecer nos relacionamentos. Laços quebrados ou distantes podem ser renovados com amor e com perdão. Materiais ou profissionais. Aquilo que foi perdido devido à dificuldade, ou erros, ou circunstâncias, pode ser devolvido e também multiplicado. Esses temas, eles nos convidam a confiarmos em Deus, de que Ele é um Deus capaz de mudar histórias de dor, histórias de triunfo. Outros meios de restauração descritos na Bíblia, né? De restauração divina, como Deus trabalha de diversas maneiras para restaurar vidas, situações e até mesmo nações. Temos alguns meios descritos na Bíblia, como a restauração por cura. Deus muitas vezes restaura a saúde de pessoas enfermas como um sinal de seu poder e também de sua compaixão. Lá em Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52, no ministério de Jesus, ele curou muitos enfermos, incluindo o cego Bartimeu, mostrando que a restauração pode ser física, também espiritual e emocional. E a restauração também pode acontecer por um dos meios mais importantes, que é pelo perdão. O perdão é uma forma poderosa de restauração. Quando Deus perdoa os pecados, Ele remove a culpa e restaura a comunhão com Ele. A exemplo, nós temos o filho pródigo, lá de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Demonstra como Deus está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Deus muitas vezes trabalha para reconciliar pessoas e restaurar relacionamentos quebrados. Por exemplo, a restauração entre José e seus irmãos, lá de Gênesis 45, de 1 a 15, mostra como Deus pode transformar relacionamentos arruinados em fontes de pura bênção. Restauração também por provisão. Deus restaura por meio de provisões materiais ou financeiras, especialmente para aqueles que passam por período de falta ou dificuldade. A gente lembra lá de 1 Reis 17, 8 a 16, da viúva de Serepta, que viu a sua jarra de farinha e seu jarro de azeite não acabarem durante a seca. Foi restaurada por Deus através de um milagre. A restauração por renovação espiritual. Deus restaura o espírito dos abatidos. Renova a fé das pessoas, especialmente quando elas estão desanimadas ou elas se sentem distante dele. O Salmo 23 reflete como Deus é o pastor que restaura a alma, que refrigera a alma e pode nos guiar em pastos, verdes e nos levar às águas tranquilas. Deus também pode fazer uma grande restauração nacional. Deus trabalha para restaurar nações inteiras quando elas se arrependem e se voltam para Ele. Nós temos esses exemplos lá no livro de Neemias. Vemos como Deus ajudou o povo de Israel a restaurar os muros de Jerusalém e também a sua identidade nacional e espiritual, lá em Neemias, dos capítulos 1 ao capítulo 6. Esses são diferentes meios de restauração que mostram a riqueza do amor de Deus e também a sua capacidade de agir em todas as áreas da nossa vida. E esses são os exemplos que nós podemos ver como essa restauração pode se aplicar na nossa vida cotidiana. A restauração emocional, por exemplo, ela pode ser superada, a superação de algumas feridas. Nós vamos então deixar para amanhã falarmos mais sobre como essa restauração pode se aplicar na nossa vida cotidiana hoje. Amados, medite sobre isso, ore a Deus, ore pelo avivamento, ore por uma restauração espiritual, emocional, se for física, ore, busque a Deus. Deus é um Deus bondoso, generoso e que Ele está interessado
em que nós nos voltemos a Ele de todo o nosso coração. A restauração, ela é um convite para nós acreditarmos que em qualquer situação, por mais difícil que seja, sempre existe uma possibilidade de renovação e de recomeço, em qualquer área da nossa vida. Então, pense sobre isso. Existe alguma área na sua vida que precisa de restauração hoje? Reflita, ore e busque a Deus por esse tempo de restituição e de restauração. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, A Viva no Senhor. Deus te abençoe e até lá.